pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Ferraz. Eu sou formada em Biologia e Pedagogia, mestre em Educação, especialista em alfabetização, letramento, mídias na educação e gestão da educação. Ao longo da minha carreira, eu fui aprovada em 9 concursos públicos e nomeada em 8. Atualmente, eu sou diretora de uma escola municipal em Gravataí e também professora da rede municipal de Cachoeirinha. Já passei por todo esse percurso que vocês estão aí, estudando muito para o concurso, e fui nomeada e espero que vocês sejam os próximos. Vamos lá à nossa primeira aula? A história da educação infantil. A infância, durante muito tempo, foi negada. Não existia. Ela era um período como qualquer outro. As crianças, né, elas eram vistas, como a gente pode ver aqui nessa imagem, como mini-adultos. Desde as roupas que elas utilizavam, até o tratamento que elas tinham dos pais, da sociedade. Elas eram como qualquer outro sujeito daquele período. Né? Crianças, então, adultos em miniatura. O que acontecia também naquele período? O pré e o pós-natal, que a gente tanto cuida hoje, né? Que isso vem acontecendo ali desde o final, início do século XX, não existia. As mães, elas engravidavam, assim, seguidamente, a taxa de natalidade e de mortalidade infantil eram altíssimas, principalmente por causa da questão da higiene. A higiene era precária, né? Não tinha banheiro, não tinha questão de saneamento básico, as necessidades eram todas feitas dentro das casas. Então, assim, era muito precária a higiene. Então, essa taxa de natalidade e de mortalidade eram grandíssimas nesse período. E os pais não tinham aquele apego à criança. Assim como as crianças nasciam, elas morriam. E, se passasse dos 7 anos, que bom, iam dar seguimento aos negócios da família, iam ser os mini-adultos que iam tocar, iam trabalhar com eles, serviam então para isso. Os filhos nada mais eram do que mini-adultos que poderiam trabalhar e que dariam seguimento ao nome e aos negócios da família. E essa imagem é clássica aqui. A gente consegue ver uma família, né, as crianças desde pequenas já com vestidos e roupas semelhantes às mães, e os meninos também com trajes de adultos. Não tinha uma concepção de que criança precisa de proteção, de que criança tem as suas características específicas, de que criança precisa de educação. Durante muito tempo, a educação não foi prioridade, né? Não foi prioridade e não era prioridade muito menos para crianças. A gente vai acompanhar aqui que do século V ao século XV, o que a gente tem é o conhecimento para a igreja. A igreja detinha o conhecimento e esse conhecimento era destinado aos homens. Sim, os homens poderiam ter esse conhecimento e a igreja que detinha. O que acontecia? A mulher, mesmo que adulta, não ia para a igreja para aprender, porque o conhecimento era para domínio da sociedade, para administração da sociedade. E a igreja é que, por muito tempo, regeu aí as coisas da nossa sociedade. Até o século XV, a igreja detinha o poder e só adentrava ela as grandes famílias, os grandes nomes dessa sociedade que ela compartilhava e que, na verdade, ajudavam a igreja a manter esse conhecimento. E aqui a gente vê um exemplo, né? Só homens sendo ensinados, né, a ter esse conhecimento e levá-lo para a sua próxima geração. Na verdade, se não fosse uma família abastada, ele não conseguiria, né? Não poderia ter esse conhecimento e levá-lo à próxima geração. Nos séculos 16 a 17, começa então o sentimento de pureza infantil, de que a criança é frágil, de que ela é pura. E esse sentimento de pureza infantil traz com que as pessoas comecem a pensar de que ela precisa de um ensinamento, de conhecimento, mas não de um conhecimento teórico, de um conhecimento cognitivo, mas um conhecimento moral. Um conhecimento que leve ela a conviver em sociedade, principalmente quando ela for adulta. Esse sentimento de
aprender uma moralização faz com que as pessoas da época comecem a pensar em locais para que essas crianças possam ir e aprender, então, como vão se comportar em sociedade, de que maneira elas têm que conviver, de que maneira a sociedade precisa continuar e quais os sentimentos de moral, como é que elas constroem essa moral. E aí surgem as primeiras escolas e internatos. Essas primeiras escolas e internatos tinham o intuito, então, de ensinar essa moralização para as crianças. E quem é que estava lá? A igreja. A igreja sempre está nesse processo de instrução, de moralização e na construção da sociedade. A igreja detinha o poder nesse período, né? A igreja, junto com as classes mais abastadas, ela partilhava esse poder. E nada melhor do que ela estar ali, nessas instituições de ensino, para moralizar as pessoas que iam até lá, para manter o que já estava. Quem era de classe mais abastada continuaria e teria os conhecimentos para manter, né, a sua classe. Quem era de uma classe mais popular, mais pobre, continuaria assim, e aprender só o que era necessário para se manter em sociedade e manter-se nessa classe. Não tinha necessidade de conhecimento crítico, de participação, de reflexão. Não, era doutrinação, uma doutrinação moral. E aí, aqui a gente consegue ver, ó, também não tem uma separação por faixa etária. As crianças, né, vão para esses internatos, para essas escolas, e não tem uma preocupação se elas são de 2, 3 anos, 5 anos, elas vão todas para o mesmo local e vão aprender ao mesmo tempo. Aqui a gente consegue ver crianças bem pequenas junto com crianças maiores. E ali elas são doutrinadas, são ensinadas da mesma maneira. Não se respeita a criança como um sujeito em desenvolvimento, sujeito histórico crítico. Não, ela está ali para aprender moral e dali sair para conviver em sociedade seguindo as regras já impostas nessa sociedade. E aí a gente chega no século XVIII. O século XVIII tem a Revolução Industrial. E junto com a Revolução Industrial, a gente tem a infância institucionalizada. A Revolução Industrial traz progresso à sociedade. Esse progresso à sociedade traz uma série de transformações e adaptações que a gente precisa viver. E isso vem para a vida das crianças e das famílias. A Revolução Industrial faz com que a mãe, que até então só cuidava ali da sua família, né, cuidava dos seus filhos, administrava a casa, e o pai, que então trabalhava fora, principalmente na lavoura, nos trabalhos rurais, ambos precisavam ir ao trabalho fora, trabalhar em empresas e indústrias, e deixavam, então, as crianças com algum tipo de cuidador. Porém, já se tinha nessa época, desde o século passado, né, já tinha aquela questão da pureza, da fraqueza, e isso foi com que foi possível que a construção de vínculo, de afeto, um sentimento de família, de proteção para essas crianças, começasse a se construir. Né? Família, criança, afeto, isso levou com que esse sentimento fosse construído. E aí a mãe estava saindo de casa para trabalhar. Com quem que ela vai deixar os seus filhos que ela estava ali sempre cuidando, que ela alimentava, que ela sabia como estava? Essa coisa dela sair para o mercado de trabalho fez com que novas escolas fossem criadas, porque ela precisava de que essas crianças tivessem cuidado, né? Principalmente na infância, na primeira infância, os pequenos. Quem é que ia cuidar? Quem é que ia alimentar? Porque eles dependiam integralmente dessa família. E a mãe, para poder trabalhar fora, precisava que alguém estivesse ali, né, dando todo esse suporte para essas crianças. Então, a Revolução Industrial, além de ser uma evolução para a sociedade, começa também a trazer uma evolução para a questão da educação. Começa a trazer escolas para cuidar dessas crianças. E outro motivo também, que é uma evolução para a educação, é que na Revolução Industrial, a gente tem a criação da máquina tipográfica. A máquina tipográfica faz com que a leitura e a necessidade de ler se tornem emergentes. Sim, até então, a leitura era algo de pessoas com poder aquisitivo, né, de classes sociais melhores. Pobres não liam. Mas com a máquina tipográfica se tornando mais
popular, as pessoas começaram a ter acesso aos livros, a ler. E no exato momento que a família, né, que o pai começa a ler, que a mãe começa a ter acesso, e vê a importância que a leitura, né, amplia a visão de mundo, ela começa a ver a necessidade que seu filho também precisa ler. Né? Porque é importante escrever, porque é importante ler um jornal, saber das notícias. E isso faz com que as pessoas comecem a pensar em escola para aprendizagem, para ensinar as crianças, para além da moralização. Então, a Revolução Industrial foi uma evolução para a sociedade. Evolução tanto para a criação de escolas, tanto para a leitura, para a gente compreender e iniciar o processo da compreensão da importância da leitura. Com a criação de mais escolas, o que acontece? Primeiro, a gente tem um lugar para cuidar das crianças. E aí se começa aos poucos a pensar em educação infantil. E segundo, essa criação de mais escolas, que era para ensinar, ela tinha uma metodologia, assim, um tanto diferenciada de hoje. Punições, castigos físicos eram utilizados. Sim, as crianças, para aprender, às vezes precisavam apanhar, segundo as pessoas dessas escolas, né, os professores dessa época. Elas tinham que aprender independentemente de qualquer coisa. E tinham que ser exemplo. E se o exemplo fosse necessário através de um castigo físico, era assim que era dado. Eles eram, né, castigados, eles eram humilhados em frente aos outros colegas para servir como exemplo para o próximo. E isso é algo que, aos poucos, começa a incomodar, porque a gente tem aqui o sentimento de proteção da família. Né? A família já vê a criança não só como um ser, um mini adulto, já tem o sentimento de proteção. No início, esses castigos físicos a família aceita, porque, né, precisa da escola, está trabalhando lá, precisa de um lugar, mas, ao mesmo tempo que tem um sentido de proteção, já começam a ter movimentos que não aceitam esses castigos físicos. Né? A moralização não é questão desse século, não. A questão da leitura amplia a visão de mundo. Começam com que essas pessoas começam a ser mais críticas e refletirem. Será que esse tratamento para o meu filho está correto? E aí chegamos no século XX. O século XX tem as modificações dessa educação aqui no Brasil. As coisas no Brasil são um pouco mais lentas, né? A gente vinha falando de revolução industrial e da educação fora, porém era mais na questão europeia. O Brasil demora um pouquinho mais. Toda essa questão da industrialização e das escolas que aconteceram ali pelo século XVIII e XIX fora do Brasil, começa uma mobilização posterior aqui. Então, no Brasil, a educação infantil vai ter início no século XX. E começa pelo êxodo rural. Né? As pessoas começam a sair do campo para a cidade. O mesmo movimento que aconteceu na Europa. As mães que até então trabalhavam no campo, junto com o pai, né? As famílias que trabalhavam no campo, ao vir para a cidade, começam a trabalhar em fábricas. Ou então em casas de família, né, para cuidar dessas casas de família. E no exato momento que elas começam a exercer esse trabalho, elas têm os seus filhos, que eram, né, cuidados por elas. E agora, onde essas crianças vão ficar? Quem vai cuidar dessas crianças? Então, vão surgir as primeiras instituições de educação infantil. Essas primeiras instituições de educação infantil eram chamadas até de asilos, né? De asilos, de creches para educação infantil. Por quê? Porque eram só lugares para cuidar. Não tinham fundo educativo algum. Era um lugar que que se cuidava só da integridade física e da alimentação. A mãe deixava lá e tinha certeza que o físico ia estar ok e que ia comer. Mas que ia aprender, que ia se desenvolver, isso não era uma preocupação desse local. Então, as instituições eram apenas para crianças pobres. Ricos não iam para essas instituições. Essas instituições, elas tinham caráter assistencialista. Era para assistência de famílias que não tinham dinheiro. E essa questão, né, de que a educação infantil inicia lá no século XX, aqui no Brasil, só para famílias pobres, traz junto com o início dela aqui um preconceito
E que esse preconceito vai se estender por muito tempo. Quem vai para a educação infantil, quem vai para a creche, é pobre. É pobre que a mãe não tem dinheiro, é pobre que a mãe é solteira, é pobre que a mãe é solteira e precisa trabalhar porque não tem o pai para ajudar. Durante muito tempo no Brasil, a creche foi vista como uma instituição de assistência e caridade. E isso foi desmistificado por um longo processo, levou um grande tempo, através de leis, de muito debate, de muito diálogo na nossa sociedade. Então, aqui tem um resumo, né? A educação infantil, ela tem um caráter assistencialista, isso lá no início do século XX. Por quê? Porque ela queria cuidar da integridade física e da alimentação. E isso era algo que trouxe preconceito para a sociedade. Eu tenho dinheiro. Eu tenho como contratar uma pessoa para cuidar do meu filho na minha casa, que era o que acontecia. Eu não preciso de uma instituição que vai cuidar da integridade física e da comida. Eu contrato alguém para ser babá do meu filho, para cuidar da minha casa e cuidar do meu filho. Essa instituição é para pobres, para gente que não tem poder aquisitivo. E essa visão vai acompanhando a história da educação infantil brasileira. E aí começam os debates e os diálogos, porque essa história de a mãe, né, da mulher estar no mercado de trabalho, vai evoluindo. Isso é uma realidade, não era só uma necessidade. A mulher, cada vez mais, está no mercado de trabalho. E lá no ano de 1961, então, a gente tem a primeira LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E lá no artigo 23, ela traz a escola pré-primária para menores de 7 anos. Começa a pensar nas crianças menores de 7 anos com uma escola como pré. Né? E as empresas, então, eram estimuladas a ter essas instituições dentro delas. As fábricas, as empresas eram estimuladas pela legislação para que criassem esses locais dentro delas, para que as mães fossem trabalhar e lá deixassem os seus filhos. Assim, elas se sentiriam mais protegidas durante o trabalho, as crianças estariam ali, elas poderiam, no intervalo, dar uma olhadinha para ver se estava tudo ok. Então, era um processo já assim de um progresso, né, dessa pré-escola. Ainda assim, era coisa de gente mais pobre, né, de uma camada de uma classe social mais pobre. Os abastados não fariam parte disso. Na LDB de 71, começa a se falar em sistema de ensino, também para crianças com menos de 7 anos. E aí falam em escolas maternais e jardins de infância. Aqui já vem a separação, né, dos menores e daqueles maiores. Os jardins de infância seriam equivalentes aos prés, e os maternais para as crianças, para os bebês até 2, 3 anos de idade. Então, já começa a se pensar um pouco em desenvolvimento. Sabem que são cuidados diferentes. Uma criança menor exige maior cuidado, maior atenção, tem outras características de desenvolvimento, enquanto uma pré-escola, né, um jardim de infância, vai ter um outro olhar e outras necessidades. Então, em 1971, já tem um outro olhar nessa educação infantil aqui no Brasil. E, né, marcos, então, para a educação infantil são a Constituição Federal de 1988 e o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas duas leis são importantíssimas para a história da educação infantil aqui no Brasil. A Constituição Federal, no artigo 227, ela vai trazer que vida, saúde e educação, alimentação, lazer, profissionalização são direitos e garantias da criança. Então, a educação é uma garantia que a criança deve ter. E o ECA vai dizer, né, que o atendimento das crianças em pré-escolas e creches é essencial, que ela tem esse direito de estar na creche e na pré-escola. E é aí que a coisa começa a mudar, que começa a sociedade a refletir. Porque só enquanto tratava-se quando creche, ainda tinha aquele caráter de assistencialismo. Quando começa a se separar creches e pré-escolas, começa a se trazer uma outra função para a educação infantil. Se quebra esse caráter de assistencialismo, se quebra um pouco desse preconceito. E isso é muito importante para
que esse progresso, né, para esse direito de educação infantil e para que a gente comece a pensar que a criança é um sujeito histórico e em processo de desenvolvimento com características específicas. A gente vai conseguir ver que na LDB, em 1996, ela traz a educação infantil pensando em desenvolvimento integral da criança. A criança como um todo. A criança como uma pessoa que pensa, que sente, que sonha, que sofre, que vive, que pode transformar, que pode estar ali no meio interagindo. E como a primeira etapa da educação básica. E inclui na educação básica, porque é essencial, né? Não é só o ensino fundamental e médio que são necessários para formar um cidadão. A educação infantil é essencial para que a gente transforme a criança, ao longo do processo, no cidadão. E também, lá na LDB, vai redefinir termos como pré-escola e creche. Por quê? Porque o termo de creche vinha com aquela questão do preconceito, né? O preconceito impregnado da sociedade assistencialista lá do início do século, que era uma escola para gente só com necessidade, quem não podia, quem a mãe era abandonada, né? O filho era abandonado. E a LDB vem colocar que creche é para crianças até tal idade, o pré, né, de 4 a 5 anos agora, com a nova legislação, porque no início era até os 6 anos de idade. Foi feita uma readaptação. Então, isso faz com que a sociedade brasileira comece a ter uma compreensão diferenciada de que a educação infantil, sim, é importante, de que, sim, a infância é um período singular da vida de uma pessoa e que é preciso que intervenções específicas para cada idade sejam realizadas. E aí, nós temos, né, após a LDB, os referenciais curriculares nacionais e as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que vêm corroborar, que vêm confirmar a importância da educação infantil, trazendo, né, argumentos e contribuindo para o currículo da educação infantil, para que as escolas e os professores consigam trabalhar e desenvolver coisas que vão contribuir com esse desenvolvimento e também vão formar integralmente esse sujeito. Então, o currículo, né, a gente chama às vezes de matéria, mas na educação infantil não tem matéria, ele vai ter todas as necessidades da faixa etária, o que cada idade da educação infantil precisa. Um bebê vai precisar de algumas coisas, que uma criança lá de 5 anos de idade não vai ser a mesma coisa. Vai desenvolver a coordenação motora ampla, vai recortar, vai pintar, vai se desenvolver de uma outra maneira. Essas necessidades vão ser orientadas pelo trabalho do professor. O professor vai fazer intervenções diferenciadas a cada faixa etária. Com o bebê de uma forma, com a criança de 1 ano de outra forma. Lá na pré-escola, se for de 4 anos de um jeito, de 5 anos já é de um outro jeito também, porque cada faixa etária tem uma questão de desenvolvimento e de necessidade. Através de educar e de cuidar. Porque até então a educação infantil era apenas cuidar, né? Integridade física e alimentação. A partir de agora, a educação infantil tem esse caráter de educação, de formação integral desse sujeito. Então, além do cuidado, sim, né? Que a criança vai ser alimentada, vai estar mantendo a sua integridade física, sim, ela vai ser educada, ela é vista como um sujeito que vai transformar esse mundo, que vai participar, que pode escolher, que pode decidir qual é a brincadeira que ela quer. E, essencial, brincar. A educação infantil, ela é através da brincadeira. Todas essas atividades que vão envolver o currículo, né, todo o trabalho do professor é em torno do brincar. Todas essas interações é a partir do lúdico, da brincadeira. É assim que a criança na educação infantil se desenvolve, interagindo com o outro através da brincadeira. E, para encerrar, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que está norteando a nossa educação. Esse documento, ele traz para confirmar que a educação e o cuidado
não podem ser separados, eles são indissociáveis, eles estão juntos. E que a criança é protagonista, ela é a atora do seu processo de educação. Ela é vista como sujeito ativo, ela é capaz de aprender, de modificar e de transformar. Então, a Base Nacional Comum Curricular vem para corroborar que a criança, sim, é um sujeito social e histórico. E a gente encerra, então, a nossa aula aqui e vamos dar continuidade na próxima sobre a educação infantil, sobre o brincar, sobre a importância do brincar, sobre a concepção de educação, criança e infância. Até a próxima aula!